Papel e caneta na mão, que já vai começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a amantíssima paz do Senhor Jesus. Eu espero que você que esteja do outro lado aí vendo esse vídeo esteja bem. Caso você não estiver, tem aqui uma palavra poderosa de Deus para ser revelada sobre a sua vida. Não demorando muito, eu vou pedir aos irmãos que pelo menos se inscrevam no canal, que ative o sininho e que ao final desse vídeo compartilhe o vídeo com no máximo 5 pessoas. Porque não adianta de nada só você receber o maná celestial e outras pessoas não receber também. Hoje pela manhã, Deus falou profundamente em meu coração para trazer um vídeo de forma totalmente diferente a qual eu sempre trago. E aí Deus falou em meu coração sobre uma minissérie. Sim, meus irmãos, vou trazer aqui uma minissérie cujo tema que Deus colocou em meu coração é Chamados para Reinar. Se você que está desse lado aí já está recebendo, eu já recebo daqui, porque eu creio que eu fui chamado para reinar. E eu também creio que você que está desse lado aí foi chamado para reinar e para governar sobre essa terra. Sem muita demora, a gente vai para o livro de Samuel, de 1 Samuel, capítulo de número 8, aonde o povo de Israel clama por um rei. O povo, ao ver outras nações terem rei, o povo de Israel clamou por um rei. E aí Deus sim atendeu ao clamor deles, não segundo o coração de Deus, mas segundo o coração do povo. E agora a gente começando de fato a nossa pregação, a gente começando de fato a destrinchar o tema, eu peço aos irmãos que prestem bem atenção em cada palavra qual for falada aqui, porque é uma revelação do Espírito Santo de Deus. A gente vai ver de fato no capítulo de número 9, aonde Samuel se encontra com Saul. No começo desse capítulo, a Bíblia menciona o pai de Saul, que era Quis. A Bíblia menciona que era um homem que tinha muitos bens, então imagino eu que Saul veio de uma família financeiramente resolvida. Eu imagino que o pai de Saul era um empresário da época. E ali Deus escolheu ele para ser de fato o primeiro rei sobre Israel. Mas antes de toda essa trajetória acontecer para que um unção descesse sobre a cabeça dele, a gente vai destrinchar a história toda aqui para a gente entender como tudo isso aconteceu. O primeiro fato, que é o mais importante e interessante aqui dessa mensagem, que o pai de Saul perde as suas jumentas. As suas jumentas fogem, se extraviam. Então a gente entende que num dia comum, um dia qualquer, um dia a qual você acha que é chato, um dia a qual você acha que talvez é perturbador, é aí que Deus, o Espírito Santo, chega e faz o extraordinário. Aonde Deus chega, de fato, uma coisa acontece. Então a gente vê que Quis pede para que Saul pegue um servo e vá à procura dessas jumentas que foram perdidas. Então a gente está falando novamente que Deus faz de um dia comum um dia extraordinário. E Deus está preparando dias extraordinários para a sua vida. Mas tenha bom ânimo, seja animoso, seja valente. E a gente vê também que, de fato, Deus que preparou essa situação toda. Então, se você que está aí e crê que você foi chamado para reinar e governar, Deus vai preparar uma situação. Mas é necessário que você esteja pronto para essa situação. Destrinchando a história, vamos ver que eles foram atrás das jumentas, mas não conseguiram encontrar. E aí, em um certo momento, Saul fala com o servo, é melhor que a gente volte. Por quê? Daqui a pouco meu pai não vai se preocupar mais com a jumenta, vai se preocupar com a gente, que a gente está muito longe de casa. E aí o seu servo pega e fala, olha, nesta cidade tem um profeta. E creio eu que esse profeta pode dizer para nós aonde de fato está essa jumenta. Então olha só, meus irmãos, saiu do carnal para o espiritual.
É aqui que as coisas vão ficando mais interessantes, porque talvez a gente vai procurando algo na igreja, a gente vai procurando algo no YouTube, uma palavra profética, enfim, o que seja, com os olhos carnais, e a gente se depara com um movimento espiritual. E aqui a gente vemos que o servo de Saul fez um convite para ele. Quantos de nós não fomos alcançados pela misericórdia de Deus através de um convite? E aí eu já abro um parênteses aqui, que Deus te fala, se você foi chamado para reinar, se você foi chamado para governar, também faça um convite para as pessoas que estão ao seu redor. E aí, continuando a nossa história, Saul não conhecia de fato que tinha esse profeta, porque quem falou isso foi o seu servo. Ele poderia falar, não, realmente tem. Não, ele entendeu que de fato ele não conhecia. E eles viram que eles também estavam sem nada, porque era normal naquela época eles levar para os profetas agrados, presentes. Só que eles não tinham nada. E o seu servo falou, tem aqui 3 gramas de prata. E de fato o servo convenceu, Saul, que eles precisavam agora de uma intervenção espiritual. Já não dava mais para procurar sobre o olhar humano. E Saul entende que precisa de igreja. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa entender que tem coisas que já não estão mais sobre nossas mãos. E de fato, ainda mais se foi Deus que preparou toda essa situação. Essas jumentas se perderam porque foi uma preparação de Deus para que tudo isso pudesse acontecer. E a gente vai ver no caminhar dessa história toda aqui, que Saul, chegando na cidade, ele se depara com o próprio profeta Samuel. Quando ele se depara com o profeta Samuel, Saul pergunta para ele onde estava o profeta. É incrível. Só que a gente começa a destrinchar a história e entender que Saul está como muitos crentes, com falta de sensibilidade espiritual. Às vezes está dentro da igreja ouvindo a palavra, mas não está entendendo nada. Aqui está Saul sem entender nada. Ele está caçando o profeta, mas ele está falando com o profeta. Às vezes você está caçando Deus, mas você está falando com Deus. Aqui ele está perdido. E é nítido isso. E aí, a gente vê que a Bíblia vai dizer que antes mesmo de Saul chegar a essa cidade, de chegar de fato de frente ao profeta, Deus já tinha revelado para ele. A Bíblia vai mencionar, ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo, amanhã, a esta hora, enviarei você a um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. Então, olha só, quando a gente acha que Deus não está fazendo nada, ele já está se movimentando. Deus já está se movimentando. A gente pensa assim, nossa, mas que vida chata, que dia chato, que dia comum. Aí Deus entra nesse dia comum e vai fazendo o que? O extraordinário. Antes mesmo de Saul imaginar, já tinha um movimento da parte de Deus. Já estava tudo sendo preparado. A mesa já estava sendo preparada. Já estava tudo diante dele, só faltava receber. Fala assim, Senhor Jesus, que eu possa ter olhos espirituais para ver e receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. A gente tem esse costume de acordar de manhã, se arrumar, ir para o trabalho, talvez pegar o carro e umas ver uma rotina, um dia normal, um dia qualquer. Tem crente que vai para a igreja como se fosse um dia qualquer, gente, não é um dia qualquer não. Só de você estar acordado, tá vendo esse vídeo aí, já é um dia extraordinário. Tem um mover de Deus por trás desse dia seu. E aqui também tinha. E aí a gente vai ver que, aí os dois se encontraram e tudo mais. E aí Samuel responde a Saul, porque ele está procurando o vidente, e fala, cara, eu sou o vidente, suba diante a mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir-lhe e contarei tudo o que está no seu coração. E ele fala assim com ele, olha, e quantas jumentas do seu pai
fica tranquilo, já foi encontrada. Quando a gente encontra de fato com Deus, com a palavra do Senhor, Ele resolve todos os nossos problemas. Foi criada uma situação lá atrás que antes mesmo de terminar o capítulo 9, já estava resolvido. Você aí, que vai para a igreja e não crê, você aí que vê um vídeo no YouTube e não crê, passa a crer hoje que você foi chamado para governar e para reinar e que tudo já está resolvido. E a gente continuando a passagem. O interessante é que Saul está ali, de fato, com Samuel, e Samuel vai dizer: e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Ponto de interrogação. Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Será que você não pode ser o rei de Israel? Quantas das vezes Deus talvez não falou com nós através de parábolas, através de um profeta, e a gente não entendeu o que Deus estava falando. Tem pessoa que é revelada na igreja, nem a mão levanta para receber a revelação. Aqui está tendo uma revelação para ele. Será, cara, que não pode ser você? E a gente vai ver que tem uma resposta humildemente de Saul falando: olha, mas cara, a gente é o menor da tribo de Israel e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Lembrando, bem financeiramente. A palavra vai dizer que aqui ele não tinha uma vida ruim não, mas ele se intitulou como menor. Ele viu aqui que ele tinha que ser humilde. Hoje em dia as pessoas, por receber uma benção, perdem a humildade. E aqui nesse tema que a gente está nos chamados para reinar, você não pode ser desumilde. Se você tem um chamado para reinar, você tem que ser humilde. Aqui a gente viu humildade da parte dele. E a gente continuando a história, ele falou com ele: eu sou menor, então por que você me fala tais palavras? Por que o pastor me chamou lá na frente para revelar algo, sendo eu menor, sendo eu que não posso receber, sendo a minha casa, a minha família, pequena, humilde e simples? Realmente, irmão, tem revelação que às vezes gera dúvida. Quantas das vezes Deus não falou que ia fazer tal coisa na sua vida e você ficou: caraca, será? E talvez você foi para o culto depois de novo, falando: Senhor, me revela isso de novo, coloca um ânimo no meu coração. Aqui está Saul falando: mas por que você me fala tais palavras, cara? Eu estou enduvidado. Será que é eu mesmo que devo receber isso? E aí Deus fala com nós. Nessa manhã, tarde, noite, não sei em qual momento você está vendo esse vídeo, para que a gente possa acreditar na revelação do Espírito Santo de Deus. Se você é chamado para reinar, para governar, acredite na revelação, porque a revelação do Espírito Santo de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. E aí a gente vê todo o tratado dessa história aqui, que ali eles comeram juntos, sentou no banquete. E aí o Samuel, olha só, disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu pedi para você deixar reserva. Olha aqui. Ele perdeu a jumenta lá, mas olha só, Deus já tinha preparado uma porção para ele. Tem porção sendo preparada, reservada para nós. Eles não vão sentar na mesa enquanto nós não chegarmos, porque fomos chamados para governar, para reinar. E aqui tem uma porção reservada. E a Bíblia menciona que o cozinheiro pegou a colcha com que havia nele e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado, pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião, quando eu disse, convidei o povo. Olha só, tem um convite de Deus para você. Basta você receber esse convite. É tremendo. Se a gente ler isso tudo aqui, a gente pode ficar aqui, meia hora de vídeo. Tinha uma coxa e olha só. E isso ainda não era o suficiente para Deus.
Porque Deus não trabalha com escassez, trabalha com abundância. Além de encontrar a jumenta, foi alimentado, foi bem recebido. Quando a gente perde algo e procura Deus, a gente pode chegar quebrado, duro, falido. Ele tem uma promessa para você. Tem uma coxa reservada para você. O cozinheiro preparou com muito carinho essa coxa, porque foi reservada para você. E quando Deus reserva algo para alguém, não é qualquer coisa não. Então estenda suas mãos aí e fala: eu recebo, Senhor, que tem algo muito grande da sua parte para de fato eu receber. E a gente destrinchando a história toda, a gente vai ver ali que Samuel pediu para ele esperar um pouco, para depois revelar depois o que de fato tinha preparado. Outra parte, a gente pode abrir um parênteses que cheguei, estou alimentado, agora espera. Se você foi chamado para reinar, para governar, tem que saber esperar. Não é tudo no seu momento, na sua hora. Que ele já poderia ficar aflito. Não, calma aí. Beleza, eu já comi, agora eu já sei que a jumenta sua encontrada aqui. Ô profeta, muito obrigado. Estou indo embora aqui, meu ônibus está chegando. Meu pai está vindo me buscar aí. Muito obrigado por tudo. Eu volto num próximo momento. Não, aqui ó. Espere um pouco para que eu possa transmitir a palavra de Deus. Que pouco é esse que a Bíblia não menciona horas? Dia? Que pouco é esse? Minutos? Segundos? É o pouco que eu e você não sabe esperar. No capítulo de número 10, ali, quando desce a unção sobre Saul, a gente vai ver que ele pegou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: o Senhor está ungindo você como príncipe. Hoje aqui nesse vídeo, Deus está derramando uma unção sobre as pessoas a qual estão vendo esse vídeo. Receba. Deus está te ungindo como príncipe, como princesa. Passa a receber a unção a qual Deus tem para a sua vida. E aqui a gente vai ver que um homem que de fato perdeu as suas jumentas foi ungido a rei. E não acabou por aí não. A gente vai continuar aqui. E a gente vai ver que Saul pede para que ele vai procurar lá as jumentas. Que de fato ele vai buscar, né? E aí dá uma trajetória toda onde ele tem que passar, onde ele tem que ir, que ele vai passar num lugar, que vai ter um povo de Deus, que ele vai passar em outro lugar. E que eu achei interessante aqui, foi do capítulo 10, versículo 5, que vai dizer: e então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ou entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas. Olha só, crente, pega isso. Que descem do lugar alto, eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, estarão profetizando. Agora, olha só, versículo número 6. E o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outros. Então calma aí. Saul perde a jumenta, enquanto o profeta entra na igreja e sai batizado no Espírito Santo. Olha só que tremendo. Você será mudado em outro, você não vai ser o mesmo não. Eu te ungi a rei, mas hoje você vai ter uma nova posição. Olha só, talvez Saul falava: eu virar crente? Não, jamais, eu não vou ser crente não. E aqui a Bíblia menciona isso, que Saul foi mudado em outro, que o Espírito se apossou dele. E ele profetizou. Olha que benção, irmãos. E aí eu termino por aqui, né, o primeiro episódio dessa minissérie. Depois a gente vai dar continuidade. E aí gera uma mensagem de reflexão. Que todas as vezes que acontece uma situação que talvez é rotineira na nossa vida, é que Deus está preparando algo mediante essa situação. Deus usa um dia normal para se fazer um dia extraordinário. Um forte abraço
Eu peço perdão pelo vídeo ter ficado um pouco extenso, mas é muita informação que a Bíblia traz para nós. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo dessa minissérie. Não perde não. Amém, meus irmãos?